Olá, meus irmãos, saudações do Crente Docente, seja muito bem-vindo à nossa live devocional, aqui toda segunda-feira, 12h30. Eu sou o pastor Givanei Fernandes e tenho o prazer de estar aqui com você para mais uma semana aqui da nossa live devocional. E antes de nós darmos início aqui ao conteúdo, antes de nós conversarmos acerca de tudo aquilo que vai ser tratado na lição que a gente tem aqui como base para o nosso devocional e que você vai estudar no nosso CDcast e também em outras ferramentas que o Crente Docente disponibiliza através do Instagram e também através do YouTube. Eu quero pedir para você que nos acompanha, você que está aqui participando agora simultaneamente com a nossa transmissão, eu quero que você, nos comentários, você já participe dizendo de onde você é, dizendo qual é a sua igreja, dizendo quem é seu pastor, de que cidade você fala com a gente, de que estado do país você está com a gente, porque isso é muito importante. Aproveita para você curtir esse vídeo, para poder registrar aqui a tua aprovação ao conteúdo que a gente tem preparado e também para que o YouTube entenda como relevante o nosso conteúdo. Eu sempre digo que o nosso conteúdo ele é relevante porque é um conteúdo da palavra de Deus. E a palavra de Deus, por si só, ela é relevante. Mas o YouTube tem essa questão toda de algoritmo, todas as questões relacionadas ao impulsionamento de conteúdo, e certamente quando você curte, isso favorece muito a nossa propagação aqui da palavra de Deus através dos nossos trabalhos no Crente Docente, tá bom? Então, pedir para você aí curtir, deixar o teu comentário. Agora, isso aqui é algo que eu não quero e não vou admitir que você esteja aqui com a gente e não se inscreva no nosso canal. Você que é aqui do Crente Docente, você precisa curtir esse vídeo, deixar o comentário, mas você precisa fazer a sua inscrição. Por quê? Porque a inscrição é gratuita, você não paga nada por isso, e além de fazer a inscrição, você pode e deve acionar o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que nós disponibilizamos aqui, tanto em relação à nossa live devocional, também como os nossos professores que ministram o CDcast na quarta-feira, na sexta-feira. Enfim, são inúmeros conteúdos gratuitos para você que é o nosso amigo aqui no YouTube, tá bom? Então, posso contar com você? Então, você que está chegando aqui, olha só, não deixa de participar aqui no chat simultaneamente, não deixa de fazer com que a tua opinião, o teu parecer acerca daquilo que a gente estiver falando, possa ser reverberado, possa ser anunciado através dessas ferramentas aqui. Eu vou ter a satisfação de responder você, a satisfação de interagir com você. Você que assiste depois do horário da transmissão, eu digo para você o seguinte, olha, eu sempre volto lá no YouTube e agradeço a audiência de cada um de vocês, agradeço a participação, porque certamente isso faz com que a gente possa melhorar o nosso relacionamento, a nossa comunhão, através da ferramenta do YouTube. E hoje a gente está numa lição muito interessante, que é a lição de número 3. Na verdade, a lição de número 4. A lição de número 3 foi na semana passada. Hoje nós estamos na lição de número 4, que é a lição sobre homilética. E aí você está falando aí, né? Mas, pastor, que negócio é esse de homilética? Né? Tem as pessoas aí mais leigas, vão falar assim, mas é omelete? Homilética? O que é isso? Enfim, hoje a nossa live devocional vai tratar um pouco aqui, de maneira bem breve, as perspectivas sobre essa aula de homilética na nossa live devocional, algumas aplicações importantes. Mas eu gostaria de começar dizendo para você o seguinte. A gente sabe que Jesus ele veio a este mundo cumprir um propósito e, além disso, ele ponderou dentro da sua unidade de propósito com a vontade de Deus, de não somente contribuir pregando o evangelho, não somente mostrando a eficácia disso para a vida das pessoas, também a título da salvação, mas você consegue compreender claramente que Jesus ele fez com que tudo aquilo que ele desempenhou pudesse ser dado continuidade
através da sua pregação. Ok? Pondere isso aí, anote isso daí, que isso é importante. Olha só, Jesus ele veio a esse mundo cumprir um propósito, nós chamamos isso de obra salvífica, propósito salvífico de Cristo aqui nesta terra. Isso tudo são nomenclaturas que você pode avaliar quando você pensa sobre aquilo que Jesus veio fazer aqui nessa terra. Mas pense no seguinte, Jesus ele não somente desempenhou esse papel da obra salvífica aqui, mas também ele veio pregar as boas novas e ele deixou uma ordem para que os seus discípulos fossem o quê? Propagadores dessa mensagem. E aí eu quero que você responda aí no chat, você responda aí no comentário. Se você for discípulo de Cristo, você vai dizer assim, ó, eu sou discípulo de Cristo. Ok? Escreve aí para mim, para poder a gente ter registrado. Você escreve aí, eu sou discípulo de Cristo. Seja na interação do chat, seja nos comentários, escreva assim, eu sou discípulo de Cristo. Ponto. Entendido essa parte, o que a gente precisa ter aqui de compreensão? Ser discípulo de Cristo tem algumas situações que são equivalentes àquilo que nós recebemos. Se somos discípulos de Cristo, Cristo é o nosso mestre, e nós temos que imitar aquilo que o nosso mestre fez. Imitar aquilo que o nosso mestre fez. E aí é onde a gente começa a ter um raciocínio claro sobre essa ideia de homilética. Eu já vou chegar aqui, embora não seja aula, eu vou chegar um pouco aqui na parte de conceituação da homilética, para você ter um pouco de ideia sobre isso. Mas eu quero que você entenda que o mais importante aqui é, de fato, na verdade, o que representa a homilética para a tua vida cristã e para as tuas ações. Aliás, a gente está numa revista onde a gente está tratando sobre pilares da teologia prática. Você tem acompanhado aqui os trabalhos do crente docente, eu tenho dito, olha, o que é teologia prática? São as ações daquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. Então, você está conseguindo colocar em prática, isso é, você está dando ação àquilo que você tem aprendido, então você está, de alguma forma, compreendendo o que significa teologia prática. Senão, você vai perder total sentido do que a gente está estudando aqui. É importante você ter essa conjuntura de ideia do que nós estamos falando aqui, justamente para você ter essa compreensão e, principalmente, a aplicação. Quero que isso fique aqui ratificado para você. Então, vamos seguir aqui. Então, se você entendeu o que Cristo veio fazer aqui nesta terra, não somente em relação ao seu propósito salvífico, mas também a anunciação das boas novas, o evangelho é exatamente essa anunciação das boas novas, você conseguiu compreender o quê? Bom, Jesus, ele passou um bastão para os seus discípulos darem continuidade naquilo que ele mesmo fez aqui nesta terra. E olha que interessante, o texto áureo, né, dessa lição de número 4, que trata sobre homilética, é um versículo muito conhecido e ele trata basicamente sobre isso que eu estou falando aqui para você. A anunciação, ok? Também outra palavra para você aí ratificar nas tuas anotações. A anunciação. Olha o que diz 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 16. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, ele está dizendo, se eu anuncio o evangelho, se eu prego, se eu ensino, eu não tenho do que me gloriar, pois isto é uma obrigação que foi imposta ao apóstolo Paulo. Veja que esta obrigação aqui não é porque no sentido, como eu posso dizer, literal da palavra, uma obrigação de que isso é colocado por Cristo e você não tem como escolher outra coisa. Na verdade, quando o apóstolo Paulo fala de uma obrigação que lhe é imposta, ele está falando de algo que move a vida dele num sentido em que não há como ele se escusar disso. Isso seria a melhor expressão que nós podemos ter em relação a isso. O apóstolo Paulo está querendo dizer o seguinte, eu não consigo me excusar de anunciar o evangelho, porque ele entende que isso é algo que vem da essência,
aquilo que Cristo colocou na essência dele, aquilo que tem a ver com o chamado, aquilo que tem a ver com a vocação dele. Então ele está falando, olha, eu não tenho como me excusar, ok? E nem me gloriar, não tenho que me gloriar por isso. Por quê? Isso é algo que foi imposto e que, ai dele, se ele não anunciar. Olha só que interessante, anunciar o evangelho está num sentido relacionado àquilo que nós chamamos de um ordenamento universal. Ordenamento universal. Então, você anota aí Mateus 28, 19 e 20 e também Marcos, capítulo 16, versículo 15, para você estudar o que é esse chamamento, esse ordenamento para que haja o cumprimento do ID de uma maneira que todos os cristãos eles estão diretamente relacionados a esse ofício designado por Cristo. Então, a você, enquanto cristão, você precisa entender isso. Olha, anunciar o evangelho não é somente para aqueles que são chamados para um ministério evangelístico ou para aqueles que têm uma chamada ministerial como evangelista, como pastor. Não, meu irmão. Anunciar o evangelho no sentido de proclamar as boas novas é uma atribuição para todo cristão. Todo cristão ele precisa compreender que anunciar o evangelho é algo relacionado à sua essência enquanto um cristão, ok? E aí, o que envolve a homilética? A homilética é o estudo dentro da teologia que está relacionado diretamente com aquilo que diz respeito à pregação, ao discurso e à anunciação das boas novas. Eu colocaria essa conceituação aqui para você, para poder isso ficar de uma maneira muito bem sintetizada, bem clara para você, para que você não tenha maiores problemas acerca disso, ok? Então, olha, a homilética dentro do cenário da teologia é a matéria que vai tratar acerca dos aspectos tanto de preparação quanto da execução da pregação da palavra de Deus, da anunciação da palavra de Deus e com o discurso das boas novas, ok? Então, para você tirar toda essa parte técnica da homilética e da homilia, que é em si o fato de você anunciar, de você discursar acerca das boas novas, a homilética dentro desse caráter mais científico, vamos dizer assim, dentro do aspecto da teologia, vai cuidar desse cenário. Só que tudo que diz respeito à homilética envolve também a vida daquele que se utiliza do discurso, da pregação, do anúncio. E aí, é óbvio, você vai entender que há algumas coisas básicas para poder a gente tratar sobre isso. Eu já falei para você que se nós usamos técnicas para poder anunciarmos, auxiliar no aspecto da nossa comunicação, lembre-se, isso pode ser uma instrumentalidade humana, que você pode se preparar para ela, mas uma coisa muito interessante que eu disse para vocês aqui é que nós somos o quê? Imitadores de Cristo. E se nós somos imitadores de Cristo, o que acontece? Existem algumas características relacionadas à nossa vida que precisam estar condizentes com aquele que nós seguimos. Se Jesus é o nosso mestre e ele é aquele que nos direciona, ele é o nosso pastor, ele é o nosso condutor, a nossa vida enquanto quem anuncia o evangelho precisa estar em conformidade com a vida de Cristo. Por isso, se você é pregador, se você é alguém que evangeliza, se você é alguém que lança a mão de um discurso de anunciação das boas novas, você precisa estar preparado dentro de um cenário muito mais abrangente do que somente as técnicas da homilia. Eu não vou entrar aqui como que você prepara um sermão, eu não vou entrar aqui como que você organiza de alguma forma um esboço para poder você pregar a palavra, para você fazer um plano de aula. Não, eu não vou entrar nisso daqui. Eu estou querendo ser bem prático para você, dizendo o seguinte, olha, Deus te deu um instrumento. Se você tem voz, se você gesticula, se você se expressa, eu poderia ousar a dizer que a ideia do discurso, a ideia do anúncio, vai para além da comunicação daquilo que é percebido pelo
aparelho auditivo. A gente vê, por exemplo, hoje, né, a língua de sinais, onde a Libras, né, trabalha todo aspecto de comunicação. Então, eu quero que você entenda que, embora a homilética e a homilia, enquanto discurso, a gente pensa sempre na questão de verbalizar, eu quero enquadrar todos aqui no entendimento de que, olha, fazer com que haja a anunciação do evangelho vai para além do aspecto de palavras, mas também para um aspecto de preparação com a nossa vida. É por isso que, se você for estudar a lição, você vai ver. O comentarista ele vai tratar a ideia da homilética como essa arte de preparar e entregar as mensagens bíblicas, mas ele não vai dissociar a ideia do preparo do pregador. Por quê? O pregador ele tem que se preparar dentro dos aspectos relacionados ao caráter dele, à moral dele. Como que você vai pregar a mensagem das boas novas do teu mestre Jesus Cristo sem que você transpareça na tua vida uma conduta de igual modo àquilo que Jesus praticou? Eu não estou falando aqui de perfeição, eu não estou falando aqui de conduta que beire, né, a questão de você parecer que você é um santo, né, no sentido pejorativo aqui da minha menção, mas é no sentido quê? De que você é uma pessoa irrepreensível. Isso é, você não tem, lembra do se excusar? Você nem vai ser, nem vão te excusar da tua mensagem, nem você vai precisar se excusar da mensagem. Por quê? Irrepreensível. Alguém que tem um caráter, alguém que tem uma essência, alguém que tem uma vida moral ilibada, alguém que tem uma ética em relação ao ambiente que vive, aonde você dá o bom testemunho. E aí essa pessoa, obviamente, para poder ela ter uma boa comunicação, ela vai depender do quê? Do direcionamento do Espírito Santo, do direcionamento do Espírito Santo. A boa pregação, a boa anunciação, a boa verbalização ou expressão que comunica as boas novas de Cristo depende da perspectiva, da sensibilidade em relação ao Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, você que está me acompanhando aqui na nossa live devocional, eu quero dizer para você, se você quer comunicar bem a palavra de Deus, antes de qualquer coisa, e eu diria até mesmo antes do conhecimento intelectual das Escrituras. Por quê? Eu estou te dizendo isso. Olha aqui, aqui está a Bíblia. Aqui está a Bíblia, a gente pode estudar a palavra, a gente pode ficar aqui intelectualizado com os conteúdos bíblicos, a gente pode usar qualquer um desses livros aqui, que você tem aqui na minha estante, você pode acumular conhecimento. Mas se você não tiver discernimento para pregar, não adianta acumular conhecimento. Agora a gente vai formular a nossa frase aqui. Olha só. Não adianta pregar, ok? Só com acúmulo de informação e conhecimento, ok? Então, para pregar, não adianta apenas acumular conhecimento. É preciso agregar discernimento. Olha a frase. Para pregar, não é preciso acumular somente conhecimento, mas agregar discernimento, ok? Essa é a nossa frase de hoje. Eu quero que você formule isso no teu Instagram, que você marque o crente docente para poder a gente reverberar isso. Para pregar, não é necessário somente acumular conhecimento. É necessário buscar discernimento, ok? Porque esse discernimento que nós estamos falando aqui é um discernimento que vem do próprio Espírito de Deus. Então, a boa pregação, a boa prática da homilética, ok? Enquanto ciência que integra essa ideia daqueles que falam com aqueles que ouvem, é, na verdade, uma conjuntura em que esses princípios dessa matéria, que é uma matéria estudada na teologia, ela precisa servir também dentro dos aspectos espirituais. E esses aspectos espirituais estão ligados ao quê? Ao conhecimento,
mas principalmente ao discernimento. Então, assim, vou repetir, para pregar não é necessário acumular somente conhecimento, ok? Para pregar, não é necessário acumular somente conhecimento, mas também discernimento, ok? Então, você vai formular essa frase para poder ter o sentido correto. Então, para pregar, não é necessário somente conhecimento. Vamos formular dessa forma que fica melhor? Para pregar, não é necessário somente conhecimento. Para pregar, não é necessário somente conhecimento, mas também agregar discernimento, ok? Para pregar, não é necessário somente conhecimento, mas também agregar discernimento. Fechou aqui a frase, você copia, coloca aqui no nosso chat, coloca nos nossos comentários, faz um print aqui da tela e você vai compartilhar isso no seu Instagram para poder a gente reverberar isso. Então, para poder a gente finalizar aqui, toda essa ideia da pregação, da homilética, a prática em si de estruturar um sermão, a gente vai passar por aqui entendendo o quê? Se você estudar a palavra, ok? E não somente estudar a palavra, mas também você agregar o discernimento, isso é, através da tua vida e comunhão com Deus, você vai agregar conhecimento, mas também vai agregar discernimento. Para quê? Para que você entenda que por mais que exista dezenas de técnicas na homilética para preparar sermão, para organizar a tua fala, o teu discurso, pense, se você estudar a palavra em sua essência, aplicar o discernimento espiritual, tenha certeza, você vai alcançar a vontade de Deus na anunciação da palavra. Então, assim, você pode ter uma biblioteca, você pode ter arquivar apostilas, você pode ter experiências, você pode tudo. Mas olha só, pense no seguinte, em primeiro plano, a palavra de Deus, junto com o discernimento espiritual que agrega para a tua vida. Tá certo, meu irmão? Olha só, eu quero falar com você o seguinte, se você quer acompanhar os nossos materiais exclusivos do Crente Docente, vai estar aqui na descrição o link para você adquirir o material sobre teologia prática, onde a gente está tratando e trabalhando as questões relacionadas à revista do trimestre. Tá? Você está aí vendo a revista Pilares da Teologia Prática. Então, essa revista, ela, para além das ministrações que você tem aqui no CDcast e para além da nossa live devocional que nós fazemos aqui, nós temos um material exclusivo, onde eu faço a análise didática e pedagógica de cada uma das lições da revista e também palestras exclusivas que nós temos acerca de cada uma dos aspectos relacionados à abrangência da revista. Então, por exemplo, quais são esses aspectos que são abordados lá? Teologia prática. Você entende o que é a teologia prática? Você sabe que ramo é esse da teologia? Além disso, o que nós temos lá? Você consegue entender as áreas da teologia? Porque somente você entendendo as áreas da teologia, você vai compreender como que funciona a teologia prática. Porque a teologia prática, enquanto um estudo, ela está inserida dentro de um cenário de organização da teologia. 3, você sabia que tudo que é relacionado à responsabilidade social do cristão está envolvido com a teologia prática? Por quê? Porque a teologia prática, eu já falei, é aquilo que a gente aprende em ação. Aquilo que nós colocamos em ação através do que nós aprendemos na Bíblia é teologia prática. E a responsabilidade do cristão está envolvida nesse cenário. Então, eu quero pedir para você que está aqui, se você ainda não adquiriu esse material exclusivo, o link está aqui embaixo na nossa descrição, você clica, é um valor apenas simbólico, R$ 29,90, você tem acesso a esse material, e se você quiser, você ainda pode parcelar, você tem acesso por todo o trimestre, ainda termina o trimestre, o material ainda fica aberto mais um tempo para você estudar, fazer suas anotações. A gente disponibiliza alguns materiais, por exemplo, que são contribuições dos nossos participantes da sala VIP. Enfim, são muitos materiais
interessantes que fazem parte de todo esse trabalho que nós desenvolvemos aqui no Crente Docente. Então, vou estar orando, agradeço aqui a tua participação na sala VIP, vocês que estão nos acompanhando, é sempre um prazer ter você aqui com a gente e certamente isso vai abençoar a tua vida, porque tem abençoado a minha. Toda vez que a gente estuda a palavra de Deus, a gente está recebendo uma bênção de Deus para poder fortalecer a nossa caminhada. Então, lembre-se, compartilha a frase que nós falamos aqui, posta no Instagram, me marca o Crente Docente, porque a gente vai reverberar essa mensagem, ok? Fica aí o cerne daquilo que nós falamos sobre essa lição de número 4, tratando sobre homilética. O nome é difícil, mas você entendeu que tem a ver com o discurso, com a pregação, tem a ver com as técnicas, mas também tem a ver com buscar discernimento, buscar o estudo da palavra de Deus. Pai querido, Pai amado, Senhor, nós louvamos o teu nome, Senhor, te engrandecemos e rendemos graças a ti. Obrigado, Senhor, por mais estes momentos aqui com nossos irmãos, nossas irmãs, que nos acompanham de vários lugares, que acompanham e que são de várias igrejas, pessoas que têm somado forças aqui, multiplicado aquilo que tu tem colocado em nossos corações. Abençoa a vida de cada um, abençoa a casa, a família, abençoa a semana, que possa ser uma semana rica, abundante, cheia da tua presença na vida de cada um. É o que nós oramos e desde já nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Um forte abraço, saudações do Crente Docente.